Uou, que massa. Vocês estão vendo bem a tela e estão me escutando razoavelmente, então? Sim. Tá. Lucas, será que eu... Ué, o que aconteceu? O volume dele tá bom. Bom, qualquer coisa me interrompam pelo chat ou gritem, tá? Então, na última quarta-feira não teve seminário porque a internet estava impossível. E o que a gente fez foi discutir o começo da sessão sobre o axioma da escolha. Opa, tem mensagem. O Lucas não está conseguindo ver minha tela. A tela não é transmitida nunca aqui. O meu também está assim. Pera, deixa eu tentar mudar as configurações da transmissão. Vou colocar em 480 quadros por segundo. Eu vou parar a transmissão e vou começar ela de novo. Volta, eu quero screen 2. Deu um reboot. Ainda não apareceu aqui. Que triste. Bom, eu às vezes quando eu uso pelo celular, transmissões de outras pessoas, elas ficam meio ruinzinhas também. Mas aqui, ó, aqui consta que tá uma pessoa assistindo, diga-se de passagem. Agora tem duas. A Lotéria Então, vou tentar Silas. sair. Mas você estão vendo agora? Melhorou? Tá transmitindo alguma coisa? Oi. Oi. Agora foi. Tá, tudo bem. Então, eu tinha começado a discutir essas coisas sobre o axioma da escolha. Aí, essencialmente, o que a gente... O que eu cheguei a mencionar, então, teoria dos conjuntos, né? Teoria dos conjuntos. Então, a gente tinha... O que eu havia discutido era a definição do que é uma iupla, tá? Então a gente tem um conjunto de índices, uma coisa possivelmente, preferencialmente não vazia, tá? E aí a gente tem uma função que sai desse conjunto para um certo conjunto A, que é sobre a vegetora. Quando a gente está nesse cenário, vamos supor que aqui é função f, né? A gente pode, como A é a imagem de f, a gente tem o direito de escrever assim. Ou se for o caso de uma função com um adjetivo, pode ser um assim, tá? E a gente diz que a família A está indexada pelo conjunto I. Tá? Então, quando a gente está nesse tipo de... com esses ingredientes, a gente tinha definido isso aqui. Aliás, deixa eu escrever desse outro jeito.
o Lucas estava digitando alguma coisa. A gente tinha isso aqui, que a gente definiu como sendo um conjunto de todas as funções. Eu acho que não vai dar para ver, perdão. Tudo bem, Lucas, sem problemas. Vai estar no YouTube em algum momento. Tá? Então, a gente definiu isso aqui, o produto dos AIs, escrever assim, como sendo o conjunto de todas as funções. Dessa forma, está esse que pertence aí. O AF de I pertence, por isso foi bom eu trocar a letra, pertence aí realmente. Tá? É a generalização de enupla, de sequência finita de coisas, tá? Porque a gente tem os conjuntinhos AIs, com I variando no Isão, e aí cada AF é uma coisa que faz corresponder o Izinho a um F de Izinho que pertence ao AI. Então por isso a gente costuma escrever, em vez de escrever F de I, as coisas assim, a definição toda complicada, a gente escreve assim, F de I, e isso era a definição de I upla, tá? Daí o que eu gastei o vídeo todo discutindo foi que, embora a gente consiga definir isso sem usar o axioma da escolha, para provar que isso aqui é diferente de vazio, sem somente ser, para todo I existência de vazio, isso aqui a gente precisa do axioma da escolha para fazer esse tipo de afirmação. Porque, embora a totalidade desse conjunto a gente consiga definir como sendo o subconjunto de uma coisa que já existe, um elemento em particular dele, para a gente provar que existe, ele depende de escolhas arbitrárias, possivelmente infinitas, a depender de quem é ele. E aí, no vídeo que a gente chama aqui o axioma da escolha, que eu chamei de a primeira versão dele, que é aquela que diz que para todo A, para toda família vazia, toda família que não é vazia, tal que o vazio não pertence à família, e para todo, colocar assim, XY pertence a e x diferente de y, se isso acontecer, se a gente pegar dois caras distintos, então eles são disjuntos. Quando a gente tem isso, então existe um C tal que C inter A é um unitário para todo A que pertence à família A. Essa aqui era a versão primeira do axioma da escolha que a gente viu. Aí a porcaria toda foi mostrar que essa desgraça é equivalente a essa outra desgraça mais simples, que era a questão de ser. Se a gente tem isso aqui, diferente de vazio, e tal que o vazio não pertence a esse negócio, então o produto disso aqui, produto diferente de vazio.
Porque no fundo, isso aqui ser diferente de vazio é você dizer que tem uma função escolha. Tá? E a gente trabalhou com a definição, eu no vídeo trabalhei com a definição dessas coisas e abri tudinho com calma para ver que, de fato, essas duas afirmações são equivalentes em ZF. Ou seja, quando a gente só se permite usar os outros axiomas, essas duas coisas são equivalentes entre si. Tá? Então, a gente pode pensar no axioma da escolha como sendo a afirmação de que o produto cartesiano de conjuntos não vazios é não vazio. A gente já tem esse direito. Tudo bem até aqui? O áudio está tranquilo? Por mim, sim. Tá. Fabiola, a tela melhorou? Tá vendo a tela? Legal. Tá. Ok. Então, dando prosseguimento, agora o bagulho vai ficar um pouco mais tenso por causa do seguinte. Vamos observar, então, que o axioma da escolha lhe permite para a gente as escolhas arbitrárias em contextos onde a gente não tem um algoritmo, por assim dizer, não tem nada, nenhuma estrutura que permita para a gente fazer a escolha. Só que, por exemplo, vamos dar nomes aos bois por uma coisa que a gente ainda não tinha feito. É o seguinte, então, dado uma ordem parcial, eu tinha evitado de sacar o que a gente vai fazer aqui agora, antes. Então, se a gente tem uma ordem parcial P em um subconjunto dessa ordem parcial, que é diferente do vazio, a gente distingue. Então, a gente diz que um elemento P que pertence a E, eu vou colocar entre aspas, é um menor elemento de A se ocorrer P menor ou igual, se ocorrer P menor ou igual que A que pertence a A. Então, é o que a gente já sabe da vida, que é um menor elemento, tá? Ele é o menor elemento então, se existe é único, pela simetria que a gente tinha anti-simetria. Porque se a gente tem P0 e P1, ambos são elementos do A, e ambos são menores elementos do A, então, em particular, a gente vai ter P0 menor ou igual que P1, já que P0 é menor ou igual que todo mundo do A, e P1 tem que ser menor ou igual que P0, porque P1 é menor ou igual que todo elemento do A. E a antissimetria força que isso ocorra. Então, em vez de 1, é o menor elemento de A, se isso aqui acontece. Porque agora a gente diz que a ordem parcial P é uma boa ordem. Antes eu tinha falado de boa ordem estrita quando a gente estava discutindo ordinais. Aí, no final a gente vai ver que esse estrito, não estrito, é virtual, em certo sentido.
A gente chega lá. Então, é uma boa ordem se todo subconjunto não vazio e tem menor elemento. Eu estou falando disso pelo seguinte. Posso colocar como um lema, tá? Se a gente tem a indiferença vazio para todo i que pertence a um certo conjunto de índices, tá? O correto seria eu ter colocado isso aqui antes, tá? Mas eu vou fazer. Ou eu escrevo em linguagem humana, ou eu escrevo em linguagem experimental, do modo correto, né? Não dá. Se para todo i que pertence a um certo conjunto de índices, y é diferente de vazio, e além disso, quando a gente olha esse negócio aqui, e esse negócio admite uma boa ordem, colocar também que o i é diferente do vazio, só por precaução. Então, se existe uma boa ordem nesse cara, então isso aqui é diferente de vazio. Tá? O produto cartesiano desses caras é não vazio. A prova é bem simples e ela ajuda a ilustrar, ou melhor, ela é ilustrada pelo exemplo do Russell, das meias. Tá? Porque nas meias os seus AIs seriam um conjunto, no caso dos sapatos, o conjunto de cada par de sapato é um conjunto bem ordenado. E você escolhe, por exemplo, o menor. Tá? Então aqui a gente define a iupla fazendo isso. Pego e mando no menor elemento do i. Em que sentido? Menor elemento? No sentido dessa boa ordem que existe na união de todos. Como o i é um subconjunto não vazio, e é uma boa ordem, ele vai ter um menor elemento que é único. Então a escolha está bem feita. E vejam que isso foi feito em um algoritmo finito, por assim dizer. Então é legítima essa demonstração de que esse cara aqui é diferente de vazio. Porque a gente tem essa estrutura adicional. Tá? O grande que da questão é, então, em outras palavras, o que a gente mostrou foi a gente considera essa afirmação aqui, AC3. Todo conjunto admite uma boa ordem, no sentido de que existe uma relação de ordem parcial sobre o conjunto e há uma boa ordem. Então, essa afirmação, e o que a gente fez é mostrar que essa afirmação prova AC3. A parte não trivial é que vale a volta. Se vale o axioma da escolha, então vale é verdade que prova-se que todo conjunto admite uma boa ordem. Tá? Isso aqui é devido ao Zermelo.
Então, o teorema de isolamento. Um fun fact, talvez, é que ele, a axiomática que ele desenvolveu para os conjuntos, embora importante por si só, o que motivou ele foi criar um ambiente onde fosse um pouco menos polêmico o uso do axioma da escolha que ele tinha percebido e tal, e enunciado para provar que todo o conjunto podia ser bem ordenado, tá? Porque isso aqui tudo, essas questões de boa ordenação, elas estão muito ligadas à hipótese do contínuo, que na época era, digamos assim, era o primeiro problema da lista de problemas de Hilbert. Tá? Isso. Então, assim, era um problema grande. Ainda é um problema interessante, mas que em certo sentido ele está morto e não está morto. Mas enfim. Então, a ideia para fazer a volta, que é o que a gente vai começar a discutir hoje, e sem dúvidas não vai acabar, é a seguinte: a gente tem esse AC2, quando eu escrevo aqui, ele é o AC2 com todos os ACs anteriores. Então, o que a gente entende por axioma da escolha. A ideia da demonstração seria a seguinte: a gente tem a gente vai pegar como A esse cara aqui, conjunto da arte. A gente mostrar que o conjunto X admite uma boa ordem. E a gente só tem o axioma da escolha, que dá funções de escolhas para a gente. Então a gente vai pegar como nossa família de conjuntos não vazios a família de todos os subconjuntos do X. Bom, então quando a gente faz isso aqui, isso é um produto cartesiano de conjuntos não vazios, tá? Porque esse A fresco e esse A aqui. Tá. Deixa eu... Esse A é esse. Então, por definição, eu só estou pegando conjuntos não vazios aqui dentro. Então, o axioma da escolha diz pra gente que esse produto é diferente de vazio. Sendo diferente de vazio, existe uma função que sai de A, que é esse conjunto, e vai na união dessa coisa, mas a união dessa coisa é a união de subconjuntos do X. Então, está caindo aqui dentro. Então, essa função escolha, ela faz o seguinte: ela pega um A contido em X diferente de vazio e leva em F de A, que pertence a A. É isso que ela faz. E aí, em posse disso, deixa eu deixar aqui. Em posse disso, eita desgraça. Tá. A ideia para ordenar o X, colocar uma boa ordem, é a seguinte: a gente chama de X0. Vejam, se o X é vazio, acaba, ele tem uma boa ordem dentro dele, legal, que é a ordem vazia. Tá? Então, esse caso aqui foi. Então, se o X é diferente de vazio, a gente faz essa coisa toda que a gente estava fazendo. Em particular, o X é um subconjunto não vazio dele. Então, a F, a função escolha que a gente pegou, ela sabe
Aqui, vou colocar aqui, então vou colocar aqui. Então, no caso assim, S, que é esse. Nesse caso, a F, a função escolha, sabe escolher alguém aqui dentro. Então, ela escolhe alguém. Então, cuidar. Aqui é uma das situações onde faz sentido a gente distinguir isso disso. Tá? Aqui o x é um elemento do domínio da função. Tá? Então, isso aqui não é a imagem da função por um subconjunto, é a imagem no ponto. O ponto é o x. Então, existe alguém que a função escolheu. Esse cara a gente chama de x0. Agora a gente olha para o x menos x0. Se isso for vazio, acabou. Acabou o problema. Se vazio, então a minha função escolha, que escolhia um cara em todo mundo que mora aqui, vai escolher alguém aqui. Então, existe alguém que ela escolhe aqui e a gente chama de x1. E a gente vai repetindo esse processo. A questão é que não é só você falar que vai repetindo esse processo e acabou. Como a gente está fazendo a coisa com cuidado, a gente tem que entender por que esse processo pode ser repetido. Como faz para repetir esse tipo de processo, em que sentido a gente quer dizer isso. Em outras palavras, a gente precisa fazer uma pausa dramática, que é o nome da sessão, uma pausa dramática para discutir recursão, que é o que a gente vai fazer agora, e num contexto geral. Tá? Então, antes de começar essa discussão, eu pergunto dúvidas, questionamentos, problemas de áudio e vídeo. Vocês estão me escutando? Sim. Ah, tá. Então o silêncio foi um continua logo. Foi uma coisa assim. Tá, eu vou assumir que foi isso mesmo. Tá bom. Então, pausa dramática para recursão. Tá? Então, eu por muito tempo odiei esse tema, mas hoje em dia eu acho ele um pouco mais tranquilo. Então, o problema típico que envolve recursão, porque ele é difícil, é que para a gente, eu não podia não fazer essa piada, é que antes de aprender recursão, a gente precisa saber recursão, pelo modo como a recursão funciona. Tá? Então, só para relembrar, então, a gente tinha isso aqui. Ó. No fundo, vai ser um jeito de usar indução. Então, primeiro a gente vai lembrar a indução dos naturais que a gente provou quando a gente construiu os naturais. Então, a gente tem Px é uma fórmula na variável x tal que isso que acontece quando você substitui a ocorrência do x pelo zero verdadeira, ela é verificada no modelo onde você mora, e depois que para torn em ômega é possível verificar isso. Se a ocorrência de P de n for satisfeita, for verificada,
Então deve-se verificar a ocorrência, deve-se verificar a validade da forma quando você substitui por n mais 1. Se essas duas coisas acontecem, então P de verdadeira, sempre essas aspas implícitas em verdadeira, parâmetro n que pertence aos naturais. A gente viu que vale esse, que é o que a gente chama de princípio de indução natural nos naturais. Então, essencialmente, o que esse negócio diz para a gente, que a gente pode fazer, ele está, em certo sentido, é comum fazer analogia com um efeito dominó. Tá? Se você tem os dominós enfileirados, tá? Estão lá enfileiradinhos. E aí você derruba o primeiro dominó. E você é capaz de verificar que se em algum momento da fila do dominó, então você derrubou o primeiro, você é capaz de verificar que em qualquer instante da sua fileira, se um deles cai, então o outro também cai. Então, isso vai te garantir que todos eles caíram. Tá? Essencialmente, a gente está falando de um efeito dominó. Agora, tem dois problemas nesse tipo de analogia que eu enxergo, pelo menos. Um deles é o tempo, tá? Porque quando a gente está derrubando dominós, a gente derruba o primeiro, tem um tempo até o enésimo dominó cair, tá? E isso não acontece aqui. Quando a gente prova uma coisa por indução, não significa que lá na frente, daqui 10 anos, a P de 1 milhão vai ser verdadeira. Não, você provou por indução, todas já ocorrem, é simultâneo, o tempo não existe. O outro problema é que, né, quando a gente pensa nessa fileira de dominós, como que a gente teria feito o processo de enfileirar os dominós? Que é um problema que você tem os dominós enfileirados e se você derruba um e lá na frente, qualquer um que cai implica que o próximo cai, então todos caíram. Só que como que eu coloquei eles de pé para começo de conversa? Como que foi o processo de colocar cada um de pé? Esse processo de colocar cada um de pé é o que a gente posso fazer analogia de ser um processo recursivo, tá? A recursão é um processo de construção, por assim dizer, que a gente prova que funciona por indução. Então, a indução é um método de prova, tá? Digamos assim, é um método de verificar a validade de afirmação. Certo? Se tal coisa satisfaz isso, então é porque vale para todo mundo. E usando isso, pode-se construir coisas, em certo sentido, em etapas recursivas. Tá? Então, só uma distinção de nomenclatura. Mas o ponto é que, se a gente lembrar como a gente provou isso, o que a gente precisou para provar foi que os ordinais eles são bem ordenados. Então, o que a gente vai fazer agora é provar o princípio da indução numa boa ordem qualquer. E aí, o primeiro passo, o zeroésimo passo do que a gente tem que fazer é isso. Então, começamos com essa proposição. Aqui. O texto ela é a A34. Indução em boas ordens. A gente vai ver que se a gente está num conjunto bem ordenado, vale o princípio indutivo. Então, seja esse W aqui com essa relação binária uma boa ordem, e suponha
que a gente tem uma fórmula P de x na variável x. Tem uma fórmula na variável x tal que para todo w que pertence a w, tenha-se isso aqui, ó. Para todo v que pertence a w, v menor que w implica P de v. E se essa implicação for verdadeira, então tem esse P de w. Cuidado aqui que os parênteses vão ser importantes. O que essa fórmula P satisfaz é o seguinte: para qualquer elemento da ordem que a gente pega, qualquer que seja, sempre que isso aqui for verdade, ou seja, se for verdade que para os elementos menores que esse que a gente fixou, se para todo v que pertence a w, para todo v que for menor que w, a gente tiver a garantia de que vale a propriedade em v, então, se isso acontecer para todo mundo que é menor que o w, então vale a P de w. Certo? Então, o que está falando explicitamente é que, no fundo, equivale à indução do caso anterior. Se a gente tem a gente vai ver que isso dá aqueles outros dois casos. Mas se a gente sempre tem essa, se a ocorrência dessa implicação implicar isso, se a gente tiver isso garantido, então P de W é verdadeira para todo W em W. Tá? Isso é o que a gente vai provar. Eu vou começar, mas antes eu só queria saber se está muito horrível ou dá para prosseguir. Oi? Eu não entendi a pergunta, na verdade. No final cortou. Eu perguntei se estava muito horrível ou se dá para prosseguir. Bom, por mim dá pra prosseguir. E não tá horrível. Ok. Tá, espertinho. Tá. Os outros não... Fabiola e Priscila... Pode prosseguir. Eu fiquei um pouco confusa no enunciado, mas acho que na prova eu vou conseguir entender melhor. Então, prefiro que você... Tá, tudo bem. Fabiola, acho que ok. Mas é que como ela tá vendo pelo celular, eu acho chato digitar no celular, então não vou forçá-la a digitar. Então, para efeitos psicológicos, a gente não precisa fazer o que eu vou fazer agora. Mas só para mostrar que isso aqui implica para a gente, note que vale do menor elemento do dado. Então, como W é uma boa ordem, então existe um menor elemento, um cara que é menor ou igual que todo mundo. Tá bom? Então, como a propriedade P satisfaz isso aqui por hipótese, então um jeito de eu verificar que isso aqui é verdade, que isso aqui vale, é mostrar que para todo mundo menor que o menor elemento de W, vale essa implicação aqui. Só que como o menor elemento é o menor elemento, não existe ninguém na ordem que é estritamente menor do que ele, que poderia vir
a servir como um contra-exemplo para essa implicação. Porque para essa implicação ser falsa, significa que existe alguém menor do que o W, tal que não vale P de V. Só que como a gente pegou o menor elemento, então necessariamente não há ninguém menor do que ele. Então, por vacuidade, essa implicação é verdadeira. Mas como vale estrela, e essa implicação aqui é verdadeira quando a gente substituir esse W pelo menor elemento, então tem que valer o P do menor elemento. Ajudou um pouco, Priscila? Sim. Tá, beleza. Então, nota que, da mesma forma, se a gente chama esse menor elemento, só para ilustrar, né? Se a gente chama ele de W0 e a gente chamasse o menor elemento, caso existisse, né? Desse cara aqui, W1, então teria que valer o W1. Porque essa afirmação aqui, para tudo V menor que W1 implica V, é verdadeira essa implicação. Porque se V é menor que W1, o único cara que pode ser o V é o W0. E a gente já viu que vale o P dele. Então, essa implicação é verdadeira e, portanto, vale o P. Então, isso aqui é a indução encapsulada, digamos assim. Então, de modo geral, o que a gente quer mostrar é que P de W é verdadeira para todo W. Então, isso aqui que eu fiz não precisava. Porque o argumento é assim, é bem simples. Se existe W que pertence à boa ordem, ao conjunto bem ordenado, né? Tal que P de W é falsa, ou não é verificada, depende da sua postura filosófica. Então, esse conjunto aqui, de todos os x em W, tá? Esse P de x é falso, é não vazio. É um subconjunto não vazio de uma coisa bem ordenada. Logo, existe um T de treta, que eu vou chamar esse conjunto aqui de treta maiúscula. Né? Então, existe um T de... agora cai na minha própria bait. Existe um Tzinho, que é o menor elemento do T maiúsculo. Olha só. Quem diria? Quem diria que isso ia acontecer? Então, o T, por ser menor elemento do T maiúsculo, isso aqui, ó. Para todo V que você pega, para todo V em W, tal que V é menor que T, necessariamente a gente tem que valer isso aqui, ó. Eu mudei a grafia do V. Isso aqui tem que acontecer. Porque se você pega um cara da sua boa ordem menor do que o T, que não satisfaz a fórmula, então ele seria alguém que mora em T maiúsculo, menor do que o menor elemento de T, o que não pode acontecer. Portanto, isso aqui é obrigatoriamente, isso aqui ocorre obrigatoriamente. Só que pela hipótese sobre a fórmula, isso aqui diz que a gente tem que valor P de T. Só que o T é um elemento desse conjunto em particular e a P dele é falsa. Então a gente chega numa contradição.
O problema disso, então, foi supor que existe um cara tal que isso aqui é falso. Portanto, esse dado ou é válido, ser sempre possível. Todo www. Então, é a mesma demonstração do princípio da indução de quando a gente construiu os naturais. Só que agora explicitando o que realmente era importante. Ficou muito confuso? Para mim, não. Ok. Eu acho que se ficar muito ruim para a Fabiola, ela vai falar. Então eu acho que ficou ok. Agora, isso é o primeiro ingrediente. Saber que a gente pode fazer indução em coisas bem ordenadas. Agora, o que a gente vai fazer é dar uma ideia de como a gente faz, como a gente usa indução nesse contexto. Dá para dizer que isso é indução transfinita, tá? Já, ou quase. Mas como que a gente usa isso para fazer as construções? Então, na analogia que eu fiz do dominó, de montar o dominó, de fazer a carreirinha de dominó. Eu não sei desenhar, mas a gente pode pensar que o que está acontecendo aqui é que existe um procedimento, certo? Existe um procedimento FXY, por assim dizer, que consiste em onde o Y é a afirmação de que eu coloquei um dominó no final da carreirinha dada pelos X dominós aqui anteriores. Então, isso tem que ser um procedimento que funcione em certo sentido. Que quando a gente fala de construções, essas coisas, no fundo a gente está falando de funções. Então, o que a gente vai precisar, o primeiro ingrediente vai ser uma fórmula funcional. Que é o que a gente vai usar em cada passo. Então, vamos fixar. Então, fixe W com uma boa ordem. E F, fxy, uma fórmula funcional. Lembrando que a fórmula funcional, pelo que a gente tinha combinado quando discutiu o axioma da substituição, o replacement, é uma fórmula. Então, isso aqui é uma fórmula das variáveis que tem essas variáveis aqui livres. Então, pode ser para todo e existe aqui dentro, na nossa linguagem de conjuntos. É uma bagunça isso aqui, tal. Só que tem duas variáveis que ocorrem livres aqui dentro, que são essas variáveis x e y. Então, a gente pode substituir essas letrinhas x e y por conjuntos do nosso universo, como a gente quiser. Mas, para a gente estar dizendo que ela é funcional, isso aqui acrescenta a exigência de que da cada x do universo, então, da cada x que você tem o direito de colocar no lugar do x, tá? Ou melhor, vamos colocar assim, para cada conjunto que você tem o direito de colocar no lugar do x, existe um único
y. Então, vou colocar assim. Para cada x existe um único y. Então, que é f de x de tudo verdadeiro. Então, em particular, quando a gente está nesse contexto, a gente vai, em vez de escrever f de xy, a gente vai escrever que a f desse x particular é esse y que a torna verdadeira. Tudo bem? Essa fórmula funcional é o que a gente vai usar para fazer um procedimento recursivo. Em que sentido? Deixa eu ver se tem alguém... nada no chat ainda. Então, a intuição é essa aqui. Ó. O W é bem ordenado. Então, tem um menor elemento que eu vou chamar de W0. Tá? Aí a gente quer definir uma funçãozinha f minúsculo, cujo domínio, então, aliás, é bom até eu colocar isso embaixo. O que a gente quer fazer, né? Então, queremos usar essa f de xy para definir, que é uma fórmula, não é uma função, é uma fórmula funcional. A gente quer usar ela para definir uma função f que é o W0, o menor elemento do W. Tá? E a função, e a fórmula funcional f, ela sabe, para cada x do universo, ela me dá um y que a torna verdadeira. Em particular, a minha fórmula funcional sabe dizer o que é f do vazio. Tudo bem? Então, esse f do vazio é o que será o f do W0. Agora, a f ela vomita um y para qualquer coisa que eu coloco aqui. E esse y é único. Em particular, se a gente chama W1 como sendo o menor elemento de W menos W0, quem a gente quer que a F diga que a F W1 é exatamente a Fona do que veio antes. E aí a gente coloca assim. Então, aqui está um primeiro parênteses, aqui está um outro parênteses. Então, essencialmente, essa Fona, que é a fórmula funcional, ela funciona para a gente como se fosse um oráculo, por assim dizer. Ela vomita informações de qualquer conjunto que a gente coloca. O que a gente vai usar para colocar nela vão ser sequências de coisas. Então aqui a gente começou com a sequência vazia, tá? Aí depois a gente colocou aqui simplesmente a sequência, o único elemento é o F0, que eu denotei assim. Depois, quando a gente quiser definir que é F, a gente vai pegar a sequência do que veio antes do W2, que é o F do W0 e o F do W1. Isso é uma sequência, é um conjunto, então a F sabe dizer uma coisa sobre ele. Então, essencialmente,
a gente está colocando aqui uma sequência porque a nossa recursão, a gente espera que ela leve, possivelmente, ela vai levar em conta o que veio antes. E o que veio antes depende da ordem que veio antes. Por isso que a gente está colocando uma sequência aqui. Tá? E é isso tudo para dar, a gente vai tendo um controle. Então, de modo geral, o que a gente gostaria de fazer, a gente gostaria que existisse, então, gostaríamos de provar que existe uma função f que sai da W e vai em algum lugar. Esse lugar aqui vai existir pelo axioma da substituição, mas o que vai dizer para a gente que essa função é recursiva é isso. Aqui. Para todo W em W, a imagem da minha função f definida no W, ela é igual à fórmula funcional que a gente sabe que existe, que é um procedimento, digamos assim, calculada na f das coisas que vieram antes. Escrevendo assim. De todas elas. Então é o que a gente gostaria de provar que existe. Só que a dificuldade desse tipo de coisa está no fato de que, vejam, a gente quer provar que existe um objeto f. Esse f está de um lado da definição, mas ele também aparece dentro da definição daquilo que eu quero definir. Então, em certo sentido, e aí vem o sentido da piada clássica sobre recursão, para você aprender recursão, ou seja, para você entender que ela existe, você já precisa saber como ela é antes. Então, você precisa saber os passos anteriores para aprender como fazer agora. Tudo bem? Eu acho que do ponto de vista filosófico e epistemológico, talvez assim, ou traumático, não sei, já foi bastante pesado. Eu sei que acabaria cedo demais, mas eu acho que provar que esse negócio existe, fazer a construção bonitinha, provando por indução que a gente pode fazer isso, tá? Que a ideia é assim, a gente prova primeiro a gente prova por indução transfinita, por indução em W, que se existem duas funções satisfazendo isso, então elas são únicas, elas são idênticas. Tá? Primeiro a gente prova isso. Depois a gente faz a construção por indução também. A gente supondo que existe a função no estágio intermediário, a gente prova que consegue estender a função do jeito que a gente quer para o próximo. E aí, por indução, sai. Mas eu queria fazer isso direitinho. Então, acho que é bom começar num dia só para isso. E aí, eu não sei o quanto vocês estão aptos a prosseguir. Por mim, eu paro. Assim, para não vomitar muito conceito novo na cabeça de vocês. O que vocês acham? Ó, ninguém falou, então eu vou falar. Eu acho que eu preciso desse tempinho, porque eu quero rever essa parte final com mais paciência. Para mim vai ser interessante fazer depois, porque aí eu vou ver o vídeo de novo no YouTube, mastigar um pouco mais. Eu entendi a ideia, mas eu ainda preciso sentir com o coração. Sim, sentir o suficiente.
Não, eu sugeri porque eu mesmo eu tive que estudar essas coisas meio sozinho. Foi em Mato Grosso do Sul ainda. Doeu muito. E assim, eu imagino que quem está vendo pela primeira vez, e não é só a Priscila e imagino que a Fabiola que estejam vendo pela primeira vez. Possivelmente outras pessoas no YouTube também estarão vendo pela primeira vez, quem estiver acompanhando. Então, em respeito a todos e por empatia à minha própria dor, eu acho que é razoável ah, parar, assim, já deu uma ideia do que a gente vai fazer e no próximo a gente já meio que começa com os dois pés na porta, assim, caindo em cima disso. Não, não é difícil, mas é muita informação nova. Tudo bem, então? Tudo bem. Beleza. Acho que pela Fabiola tudo bem também. Elas. Aham. Bom, então é isso. Deixa eu parar a gravação. Já parei a gravação.